E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Wesley Bezerra, professor aqui do curso Ideia, e dessa vez a gente está aqui para dar continuidade à nossa playlist de gramática textual com a nossa aula de número 4 sobre funções da linguagem. Então, vamos nessa. Bom, galera, para entender o conceito, né, para entender o universo das funções da linguagem, é importante a gente entender que a forma de utilização da linguagem vai implicar diretamente na função desempenhada por aquela. Como assim, Wesley? Seguinte, dependendo da forma pela qual a gente se utiliza da nossa linguagem, pode ser que a nossa função esteja vamos assim dizer, em desacordo ou até mesmo diferente daquela função que a gente gostaria de utilizar, certo? Então, é interessante que a gente fique sempre atento na forma pela qual a gente utiliza a nossa linguagem, visto que essa forma implica diretamente na função que eu vou estar desempenhando ao transmitir a minha informação por meio da linguagem. Beleza? Wesley, como assim? Seguinte, galera. A função da linguagem ela se relaciona com os elementos da comunicação, que são 6: emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto ou referente. E dependendo da forma pela qual eu faço uso da minha linguagem, certo? Que está intimamente relacionada com esses elementos da comunicação, eu vou estabelecer uma certa função. E é justamente isso que a gente vai ver agora, tranquilo? Só que antes da gente ver as funções propriamente ditas, é interessante a gente entender um pouquinho sobre os elementos da comunicação. Então, vamos nessa. Galera, primeiro elemento da comunicação, emissor, certo? Wesley, quem é o emissor? Gente, o próprio nome já diz tudo. Emissor é aquele que vai emitir, que vai transmitir, que vai enviar uma mensagem, uma informação, certo? Na maioria das vezes, ele é representado em primeira pessoa, beleza? Vamos parar para pensar. Se alguém emite, é porque quer emitir para outra pessoa, que vai ser o nosso receptor, certo? Então, o receptor é o elemento que é responsável pela recepção da informação, que também pode ser chamado de interlocutor. E terceiro, mensagem, que é justamente o elemento que consiste no conteúdo transmitido pelo emissor. Então, resumozinho até agora. A gente tem o emissor que transmite uma mensagem para o receptor. Então, emissor, receptor, mensagem. Emissor, receptor, mensagem. Tranquilo? Então, vamos dar continuidade aos nossos próximos três. Quarto elemento, código. Wesley, o que é o código? É justamente o elemento que representa a linguagem em si, certo? É a forma pela qual eu vou querer codificar a mensagem transmitida. Tranquilo? Show! Beleza, Wesley. Então, tu tem um emissor que vai emitir uma mensagem por meio de uma codificação, de um código, para um receptor. Exatamente. Então, eu tenho emissor, mensagem, código, receptor. Show de bola. Só que vamos parar para pensar. Para eu emitir uma mensagem, eu tenho que ter uma ponte entre o emissor e o receptor para que essa mensagem possa realmente ser enviada, possa ser realmente transmitida. E esse meio de comunicação, certo? É justamente chamado de canal. E é o nosso quinto elemento da comunicação, que é justamente o meio pela qual a linguagem codificada ela é transmitida, certo? E por fim, a gente sabe que toda mensagem tem um assunto, tem um tema central, certo? E os elementos da esfera circundante, ou seja, daquele nosso contexto propriamente dito, certo? Que caracteriza um assunto e um tema da mensagem, é justamente o nosso referente ou contexto. Beleza? Então, de forma resumida, certo? Eu tenho um emissor que vai enviar uma mensagem codificada para um receptor, em que essa mensagem vai ter um contexto e vai ser enviada por meio de um canal. Então, não esqueçam, emissor, mensagem, código, canal, receptor, contexto. Beleza? Show de bola, Wesley. Entendendo os elementos da comunicação, como é que a gente pode entender a forma pelas quais, né, as formas, estes elementos vão influenciar na função. Então, vamos lá, galera. Seguinte, função emotiva é a primeira função que a gente vai estudar, certo? Essa função foca no posicionamento do emissor, certo? Então, quando a transmissão da mensagem, o foco daquela mensagem for justamente, vamos assim dizer, o posicionamento
a ideia, o ponto de vista do emissor, o que ele sente, ou seja, for realmente uma linguagem subjetiva, o espelho do ânimo de quem fala, eu estou diante de uma função emotiva. Como, por exemplo, eu amo observar as estrelas. A informação central dessa mensagem é justamente o amor do emissor, né? O eu, em observar as estrelas. Já quando a gente quer focar no nosso receptor, certo? A gente quer moldar as ideias de quem recebe a mensagem, a gente está diante da função conativa ou apelativa, certo? Já que ela foca no interlocutor, na pessoa que recebe a mensagem. Por esse motivo, ela é geralmente uma mensagem de ordem, apelo, súplica. Por exemplo, temos receitas, textos publicitários, né? Propagandas, anúncios, coisas desse tipo. Terceira função, a função poética, é aquela que foca na estrutura da própria mensagem. Eu estou preocupado com a composição, com a seleção vocabular, com a rima, com a sonoridade, certo? É como se fosse uma mensagem lapidada, ou seja, a minha preocupação é estética, certo? É a estrutura da mensagem em si, o meu foco é como a mensagem está sendo vista. E aí eu estou diante da função poética. Exemplo, poemas, músicas, certo? Bem comum a gente encontrar a função poética. Quarta mensagem, aí quando a gente foca no próprio código. Lembra que o código é aquilo que vai caracterizar a mensagem, como ela é enviada, a forma pela qual ela é codificada. Quando o nosso objetivo, a nossa função foca, a nossa linguagem está focando no próprio código, a gente está diante da nossa famosa metalinguagem ou função metalinguística, certo? O conteúdo da mensagem é a própria linguagem. Normalmente, utiliza-se essa função quando o código explica o próprio código. Exemplo, filmes sobre cinema, peças sobre teatro. Outro exemplo bem famoso, o dicionário, já que ele se utiliza da língua de palavras para explicar outras palavras, certo? Quinta função, função fática. Eu vou focar em manter o contato, certo? Testando o canal de comunicação. Então, o meu foco é no canal de comunicação. Exemplo, ligações telefônicas. Quando eu fico, alô, tá me ouvindo? Tá aí? Tá me entendendo? Eu estou testando ver se o canal de comunicação está ok, se não está tendo falha entre a emissão da mensagem e a recepção. Estou testando o meu canal de comunicação. E sexta função, a função referencial ou denotativa, quando o foco é no contexto da mensagem. Certo? Então, essa mensagem, esse tipo de função, é justamente para informar. Então, por esse motivo, ela é direta e objetiva. Notem que ela é bem contrária, né, à função emotiva, que ela é subjetiva, já que é um espelho da ideia, do ponto de vista do emissor, de quem emite a mensagem. Já a referencial não, ela é direta e objetiva, que o foco dela é informar, é o contexto em si. Exemplo, notícias, artigos, trabalhos científicos, coisas desse tipo. Então, resumozinho aqui, função referencial denotativa, foca no contexto. Função poética, foca na própria mensagem, né? Aquela lapidação da mensagem. Função emotiva, foca no remetente, certo? Nosso emissor. Função conativa ou apelativa, né? Foca no destinatário, no nosso receptor. Função fática, fica testando o canal de comunicação. E função metalinguística, usa o código para explicar o próprio código. Beleza? Tranquilidade? Vamos tentar entender um pouquinho com algumas músicas. Eu gosto muito de trazer essa parte de música para a gente fixar bem, galera. Então vamos lá. Trouxe aqui dois exemplos de músicas que mostram bastante a função emotiva, certo? Exemplo, Senhas, de Adriana Calcanhoto e Eu Nasci há 10 mil anos atrás, de Raul Seixas. Começando pela segunda aqui, ó. Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Tem uma parte inicial aqui, mas eu destaquei a seguinte parte. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo para pagarem seus pecados. Eu vi. Eu vi Moisés, vi Maomé, eu vi Pedro, eu vi. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então notem que a música está focando muito no eu,
certo? No emissor da mensagem, então claramente emotiva, bem como na música Senhas, de Adriana Calcanhoto. Eu não gosto do bom gosto, eu não gosto do bom gosto. Eu não gosto de bom senso, eu não gosto de bons modos, não gosto. Eu aguento até rigores, eu não tenho pena dos traídos, eu hospedo infratores e banidos, eu respeito conveniências, eu não ligo para conchavos, eu suporto a aparência, eu não gosto de maus tratos, certo? Então é muito focando no eu. Focou no eu, focou na intenção de quem emite a mensagem, função emotiva. Segunda função, apelativa, né? Aquela de ordens, súplicas, apelos, né? Então, ó, tente outra vez do Raul Seixas. Exemplozinho aqui, claramente, né? Ó, veja. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba. Você tem dois pés, certo? Então tá focando muito no receptor, é em você que recebe a mensagem. Então é veja, verbos no imperativo, certo? Então, um exemplo clássico aí da função apelativa. Terceira função aí, ó, poética, certo? Música Construção de Chico Buarque ou Para Você Guardei o Amor de Nando Reis. Galera, lembra que eu disse que a função poética é aquela que está preocupada com a mensagem, né? Com a lapidação da mensagem, jogo de palavras, seleção vocabular. Normalmente em músicas vai estar presente a função poética, mas eu separei essas duas aqui porque eu acho que fica bem claro, certo? Então, ó, na música Construção, o Chico Buarque faz muito um jogo de palavras, certo? Não vai dar para a gente perceber aqui que eu coloquei só uma parte da música, mas depois ele faz realmente um jogo de palavras, tranquilo? Então, ó, amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas. E aí, galera, a gente percebe realmente uma preocupação em seleção vocabular, certo? No tratamento da mensagem, beleza? E em Pra Você Guardei o Amor, a gente nota uma sonoridade, certo? Um jogo aí de melodia realmente. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive e vi sem me deixar, sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim vem visitar. Sorrir vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Certo? A gente percebe realmente aí uma preocupação na sonoridade, né? Na seleção vocabular, na lapidação da mensagem. Então, função poética bem clara aí. Próxima função, metalinguística, né? Eu gosto muito dessa música. Samba de uma nota só, do Tom Jobim, certo? Que ele fala justamente aí, ó, de música dentro de uma música, certo? Então é uma função metalinguística e bem clara, né? O uso da metalinguagem. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Aí tem uma parte aqui, e aqui ele fala: e voltei para minha nota, como eu volto para você. Vou contar com uma nota, como eu gosto de você. E quem quiser todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. Beleza? Então ele utiliza da música, da construção de músicas dentro de uma música, certo? Então isso é bem claro aí do uso da metalinguagem ou função metalinguística, certo? Que é quando eu foco aí no meu código, beleza? Próxima, função fática. Exemplo que eu coloquei, Sinal Fechado, de Paulinho da Viola, e Alô, Alô, Marciano, da Elis Regina, certo? São músicas que deixam bem claro aí o teste do canal de comunicação, né? Em que ambas representam como se fosse uma ligação telefônica. Sinal fechado. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo, quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo, certo? E aí a gente percebe que é uma ligação telefônica, estou testando o canal de comunicação. E a próxima é Alô, Alô, Marciano. Aqui quem fala é da Terra. Para variar, estamos em guerra, você não imagina a loucura.
O ser humano está na maior fissura porque está cada vez mais down o high society. Down, 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 certo? Então tem um refrãozinho aí, beleza? Mas o que eu quero que vocês foquem é que percebe-se aí claramente o teste do canal de comunicação, ou seja, nossa função fática. E, para terminar, certo? Nossa função referencial denotativa, certo? Com a música Eduardo e Mônica, já que o principal objetivo dessa música aqui é contar uma historinha, né? Literalmente passar uma informação, já que eu não estou tendo aí um ponto de vista claro, certo? E sim só contar uma história, beleza? Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração, e quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava em ir para casa. É quase 2, eu vou me ferrar. Certo? Então, continua aí a música, né? Mas a gente percebe realmente uma preocupação simples e clara, bem objetiva de contar uma história. Beleza, galera? Uma observação final aqui que eu queria fazer é a seguinte. Lembrem-se que a função da linguagem ela não é única, certo? A gente pode ter um texto com mais de uma função presente. No entanto, sempre vai ter aquela função que se destaca, né? Que é a função principal, enquanto as outras são as funções ali secundárias, né? Então, normalmente o texto vai pedir para você pegar a principal função, né? A função predominante, né? A essência daquele texto, a função essencial daquele texto. Beleza, galera? Então, é isso. Agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham ótimos estudos, certo? Não deixem de seguir o nosso canal, de compartilhar, deixar o gostei de vocês. Ficar atento também ao nosso Instagram, @cursinhoideia. Mandar a dúvida de vocês lá, porque a gente está fazendo um material bem bacana no nosso IGTV, chamado de TV Ideia, que a gente tira dúvidas de questões, dá dicas de estudo, coisas bem interessantes realmente para vocês. Tranquilo? Então fiquem ligados aí. Espero demais que tenha sido bem proveitoso para vocês. E é isso aí, galera. Até uma próxima oportunidade. Grande abraço e tchau, tchau.